Olá, eu me chamo Solane Carvalho e sou presidente do grupo Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós estamos dando continuidade ao projeto Convivendo com a Policondrite Recidivante. E temos o prazer e a honra de estar recebendo a Marisa. Muito bem-vinda, Marisa. Muito obrigada por estar aqui conosco. Se apresente, por favor. Obrigada, Solane. Obrigada a você pelo convite. Meu nome é Marisa, eu moro em Indaiatuba, São Paulo, interior de São Paulo. Eu tenho 42 anos. Muito bom. Marisa, me conte um pouco com a sua história com a policondrite recidivante. Antes, eu vou aqui abrir um pequeno parênteses para quem está nos ouvindo e nunca ouviu falar na policondrite recidivante. A policondrite recidivante é uma doença autoimune, rara, que causa uma inflamação sistêmica de cartilagens, afetando também tecido conjuntivo. Marisa, nos conte, por favor, quais foram os seus primeiros sintomas da policondrite e como foi o seu diagnóstico? O meu primeiro sintoma foi, um dia eu acordei com uma dor na orelha e de imediato eu já pensei, dormir em cima da orelha, né? Acho que todo mundo pensa isso, né? Dormir em cima da orelha. E passou o dia, eu falei, vai passar, né? Daqui a pouquinho vai passar. E passou o dia, e a orelha começou a doer um pouco mais, e começou a inchar, ficar vermelha. Aí chegou no final do dia, ela estava bem vermelha, estava inchada. Eu falei, eu vou fotografar, né? Foi a minha sorte. Fotografei, aí na hora de dormir, deitava desse lado, acordei a noite inteira. Pegava a orelha, doía e tal. No outro dia ela estava mais... Oi? Isso foi em que ano? Foi agora em junho. Julho. Em junho deste ano, né? E aí, passaram-se os dias desse jeito, eu falei, mas na minha cabeça, essa dor que estava fora da minha orelha, que era ia entrar para dentro do meu ouvido. Olha só a cabeça da gente. Eu falei, vai me dar uma dor de ouvido. Eu preciso procurar o otorrino. E eu procurei o otorrino. Quando eu cheguei lá, a orelha ainda estava inchada, ainda estava vermelha, eu tinha as fotos também do início e tal. E aí ela falou para mim, ela falou, olha, o diagnóstico que eu tenho para te dar é que você está com policondrite recidivante. Aí ela explicou que era uma doença autoimune, né? Otorrino. Otorrino. Ela falou, é uma doença autoimune, ela é uma doença rara, destrutiva. Explicou toda. Na hora que ela falou isso para mim, eu falei, não, imagina, que isso, ó. Uma inflamaçãozinha na orelha vai ser um negócio desse, né? Saí de lá e falei, não é possível. Mas aí ela falou, olha, eu não vou te passar nenhum tipo de medicamento e não vou fazer nenhum tipo de tratamento em você, eu vou esperar que você tenha uma outra crise, aí você volta, me procura, a gente vê o tamanho dessa crise de inflamação e entra com medicação. Ela, nesse primeiro momento, não passou nenhuma medicação para você? Nenhuma medicação. Você estava com inflamação nas duas orelhas? Eu estava só na orelha esquerda, só. Estava doendo muito? Estava doendo, estava inchada, estava vermelha, sabe? Até aqui atrás, assim, estava bem, bem vermelha. E nem analgésico ela prescreveu? Não, nada, absolutamente nada. Ela falou, como parece que já está no finalzinho, não sei o quê, eu não vou prescrever nada. Vamos ver como isso vai evoluir. Você me procura. Tá bom. Na hora, até que eu falei, quer saber? Que bom, né? Vou tocar, porque eu não tenho isso aí, não. Eu saí de lá meio desacreditada que eu tinha. Mas aí ela continuou doendo, ela continuou tendo as inflamações. Eu busquei uma reumatologista, eu procurei e vi que era com reumatologista, né, também que tratava, procurei uma outra reumatologista e tal, mostrei as fotos, mostrei como estava a orelha, e ela falou exatamente a mesma coisa que a outra médica falou, olha, é policondrite e tal, vou passar uns exames para você fazer, não sei o quê, mas não vou medicar. Você me traz os exames e a gente vai ver como que a gente vai entrar com medicação numa próxima vez que você voltar aqui, como que isso vai evoluir. Você já estava com a inflamação há quanto tempo? Nesse momento em que você esteve na reumatologista? Na reumatologista, eu já estava com a inflamação há uns 15 dias, mais ou menos. Uns 15 dias, mais ou menos. Aí eu fiz todos os exames, voltei lá para ela. Os meus exames a policondrite não aparece para mim nos meus exames. É só o exame clínico mesmo. E aí ela
quando eu voltei com os exames, que a orelha já estava um pouco melhor, tal, ela não entrou mesmo com medicação nenhuma. Mas aí eu comecei a procurar, acho que eu falei com você, falei com uma outra moça, que é a Natália também. A Natália é uma querida, me acolheu muito, muito, muito. Com um tempão, dias comigo no Instagram, falando comigo, me aconselhando, me acalmou tanto, tanto, tanto. Foi muito bom. Para explicar para as pessoas, a Natália faz parte do grupo Policondrite Amigos, né? Mas eu encontrei ela pelo Instagram, naquela ânsia de eu preciso encontrar alguém que tenha isso também, né? Eu encontrei você, encontrei a Natália, né? Encontrei o grupo e tal, e a Natália me ajudou muito. A Natália que te falou do grupo? Foi a Natália que me falou, a Natália passou o seu contato também, aí eu entrei em contato com você, você conversou comigo, e depois me encaminhou para o grupo, né? E o grupo me auxiliou muito, me auxilia até hoje, né? Porque a gente tira muita dúvida, né? Fala, alguém tem dor no pé, então, eu tenho dor no pé, não sei o quê. Pô, só eu tenho dor no pé, né? Então, você vê que a policondrite, ela vai muito além do que os médicos relatam, do que a gente sente, do que ela pode causar. A policondrite, no meu caso, e pelo que eu vejo ali do grupo, ela é debilitante para muita gente, né? A gente sente dores eu sinto dor no meu corpo, eu sinto uma dor insistente no meu pé, que é desgastante, eu sinto uma fadiga muito grande. Sim. É muito difícil. E eu acho que a policondrite, falar a policondrite ela é rara. Eu não acredito que ela seja rara, mas eu acho que ela é desconhecida, na verdade. Subdiagnosticada, né, Marisa? Provavelmente muito subdiagnosticada, justamente por ser muito pouco conhecida, por se falar muito pouco dela, né? Se estuda pouco a doença, né? Porque você veja, mesmo você chegando lá com a orelha vermelha, com a orelha inchada, dizendo que está doendo muito, a pessoa até te dá o diagnóstico, mas não te medica. Não vou te medicar, porque eles não têm certeza de qual é o tipo de medicamento que eu preciso. Eles não sabem o que eles vão prescrever para mim. E assim, a gente se preocupa muito com isso, porque a gente sabe que a policondrite, quando a inflamação se manifesta, essa inflamação pode piorar muito, pode progredir, pode avançar para outras áreas do corpo, e isso é muito perigoso, né? A inflamação é destrutiva, fora isso, sem falar no fato de que ela é dolorosa. É algo que dói, que debilita qualquer pessoa. Não é? Quem já teve uma crise inflamatória pela policondrite sabe o que eu estou falando. Então, nos preocupa esse tipo de ocorrido, né? Por outro lado, eu fico feliz em saber que logo o primeiro profissional que você procurou conseguiu diagnosticar a doença, né, mãe? Sim. Aí, depois dessa reumatologista, aí conversando com outras pessoas, tal, daqui da cidade, eu estava pensando em ir para São Paulo, buscar uma reumatologista, que até a Natália me indicou, que ela é especialista em policondrite. Mas aí, por conta do custo, tal, eu vi que o custo com esse médico daqui de Indaiatuba, porque eu tenho que fazer tudo particular, né? Não tenho convênio, agora que eu fiz um convênio, mas ainda está totalmente em carência, então tudo que eu estou fazendo é tudo no particular. Por conta do custo, eu acabei vendo que era melhor que eu ficasse aqui em Indaiatuba. Eu procurei esse médico foi maravilhoso, ele me acolheu muito, muito, muito. Ele falou, eu não vou largar a sua mão. Que lindo, que bom. Que coisa boa. Me acolheu. Que bom, muito bom saber que existem profissionais assim, né, que realmente acolhem o paciente, né? Acolhem, mais do que simplesmente tratar, ele acolhe, né? Um querido, ele me acolheu muito bem, ele pediu outros exames para mim, e quando eu levei os exames, ele já tinha traçado um plano para mim de tratamento. E ele falou para mim, Marisa, eu quero que você fique totalmente calma. Ela falou, eu tenho 4 alternativas de tratamento para você. A gente vai iniciar a primeira, vai ver como que você vai se adaptar, e a gente vai tentando uma, outra. Ele falou, a gente vai dar certo. Eu não vou largar a mão, eu quero que você desista. Né? Que maravilhoso isso. Inclusive, assim, ele partilhar com você enfim, essas tentativas que
a forma de abordar a doença, né? Ele ter compartilhado isso com você. Olha, eu pretendo fazer desse jeito, compartilhar o tratamento, a terapêutica, isso é muito importante, né? Eu acho que porque ele já sabe a angústia que a gente sente quando a gente chega lá totalmente sem... Tipo assim, meu, eu tô sendo destruída todos os dias, né? Todos os dias que eu tô em inflamação, eu estou sendo destruída, né? E é assim que a gente chega, né? A gente chega muito assustada. Eu muito fui para ele. assustada, é verdade. E a gente fica muito assustada, a gente precisa pontuar que o fato de ser uma doença rara e as pessoas estudarem pouco, a informação que circula traz essa insegurança também, porque é muito pouca informação, né? E você olha para o lado e não vê pessoas falando ou conhecendo a doença, então isso cria um ambiente assim de um pouco de insegurança, né? Então você encontrar um médico que acolhe, que respeita, que partilha com você todo esse tratamento é super importante, né? E Marisa, você nesse processo você já esteve em remissão, que é a ausência de sintomas? Esteve bem? Não. Ainda não. Não Vamos tive. falar ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu iniciei o tratamento, acho que deve fazer umas 3 ou 4 semanas, não me recordo. E a gente está tentando algumas formas, né? Eu tomo um medicamento que me causa muito efeito colateral, então ele mudou a forma de eu usar esse medicamento, aí ficou ok, deu certo, nós vamos continuar desse jeito. E o outro medicamento, eu estava numa dosagem maior, e aí chega uma determinada hora, ele pede para baixar. Quando eu abaixo esse medicamento, a inflamação volta. Entendi. E quando eu estou nessa dosagem inicial que ele me deu, eu ainda tenho inflamações, mas menores e mais espaçadas. Que bom, que bom. Então, provavelmente, o próximo passo é a gente aumentar um pouquinho a dosagem desse outro medicamento para que eu estabilize. Vai chegar, vai chegar. Às vezes é um processo, é um caminho que a gente vai descobrindo junto com o médico, porque são, às vezes, ajustes, cada um reage de uma maneira, né? E a doença não se manifesta de forma igual para todo mundo, né? Então, exatamente. às vezes é um processo, mas a gente precisa mesmo investir no tratamento e não desistir. Ter disciplina, né? Com o tratamento, né? E Eu realmente ensino tudo que eu tenho da policondrite, porque a gente quer ficar bem, né? A gente quer ficar sem dor, a gente quer entrar em remissão, e sabe que ainda não tem a cura, mas eu creio que a gente vai conseguir a cura, eu creio que através desses vídeos a gente vai conseguir alcançar médicos e pessoas que queiram fazer mais pesquisa sobre a hipocondrite, né? E, de repente, quem sabe encontrar a cura para a gente, né? Ah, por que não? Vamos sonhar, vamos desejar, vamos principalmente lutar para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que agora sim, seu vídeo estava congelado, mas não tem problema. Marisa, me diga uma coisa, por favor. Falou, né? Oi? Parou um pouquinho, mas já voltou. Me diga uma coisa, por favor. Você, além da policondrite, tem alguma outra patologia, alguma outra doença autoimune? Por que a pergunta? É comum acontecer isso, né? Da policondrite, às vezes, vir acompanhada por outra patologia. Nem todas as pessoas terão isso, mas algumas pessoas podem desenvolver. Você tem outra patologia? O que a gente achou nos meus exames foi a trombose, né? Eu não sei se a trombose tem relação com a policondrite, Ah, tá. mas eu repetiu daqui 2 meses, precisa ver se ele vai dar positivo. Se ele der positivo, aí inicia o tratamento da trombose, mas se der negativo, tá tudo ok. Entendi. Mas eu acho que a trombose é uma coisa que na hora eu esqueci de perguntar para o médico, mas eu acho que ela não está associada à policondrite. Eu estava me referindo mais mesmo a doenças autoimunes, né? Não, outra doença autoimune não. Sim. E, Marisa, a inflamação ficou só nas orelhas, né? Você teve inflamação em alguma outra parte do corpo? Então, eu tenho inflamações na orelha, eu tenho inflamação no nariz, e essa semana, eu tive uma inflamação no olho. Não foi uma inflamação que ficou muito vermelho ou muito visível, mas eu tinha um incômodo muito grande, dor no olho e como se eu tivesse caco de vidro dentro do meu olho. Ah, eu sinto.
Eu estou aqui falando com você como se tivesse cargo de vidro. Eu sei. Eu achei que era o efeito da medicação, tal. Eu falei, não, deve ser da medicação, não sei o que, aí procurei o oftalmo, ele falou, não, é da própria policondrite isso. Ele falou, os medicamentos que você está tomando não causa isso, muito pelo contrário. Uhum. Até, entre aspas, ajudaria, né? E aí passou um colírio, passou um lubrificante também, né? Sim, ressecamento ocular, né? Eu também faço. É importante que, como a gente sabe que a policondrite pode atingir outras áreas do corpo, que a gente faça isso que você fez, que é o que eu também faço, procurar o especialista naquela área, né? Estar sempre atento para esses sinais, e para não deixar a inflamação evoluir, né? Eu acho que é muito importante também anotar tudo o que acontece com você, porque é impressionante de quando você tem inflamação, como o seu corpo muda. Como a gente conhece o corpo da gente, como que a gente sabe que a gente não está no estado normal. Então, eu sempre anoto, eu fiz até no meu WhatsApp mesmo, acompanhamento de policondrite. Eu sinto alguma coisa, eu coloco lá, dia 17, tal hora, né? Eu faço isso também. Isso aí é eu tiro, ótimo. eu falo que eu tenho um book da minha orelha. Isso é ótimo, porque isso, inclusive, eu faço exatamente o mesmo. Eu acho que isso, inclusive, ajuda o profissional de saúde também a lidar melhor com você, a ter mais informação sobre como a doença está se manifestando, né? Isso é ótimo, e ótima dica que fica aqui para todo mundo, né? Que convive com a patologia. E Marisa, você tem conhecimento de algum caso na sua família de policondrite? Policondrite, não. Uhum, tá. A gente aqui falou, né, dessas dificuldades do diagnóstico, etc. e tal. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade de se viver com a policondrite recidivante no Brasil? A minha maior dificuldade é a gente descobrir que a gente tem a policondrite. É o diagnóstico, né? O diagnóstico é bem difícil. Eu ainda tive sorte, se é que eu posso chamar de sorte, de ter a inflamação na orelha, algo visível, né? Uhum. Mas eu acredito que tem pessoas que têm policondrite e sente as dores que a gente sente, ainda não teve a manifestação na orelha, mas já tem a policondrite. E vai ser diagnosticado quando? Como? Então, e a gente precisa lembrar que mesmo tendo a inflamação na orelha, muitas vezes o diagnóstico é tardio, porque o profissional não reconhece o conjunto de sintomas, não somente a inflamação na orelha, né? Mas o conjunto de sintomas como sinal de uma doença autoimune, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Realmente é a questão do diagnóstico, e a gente tem que entender que a dificuldade do diagnóstico de uma doença como a policondrite recidivante passa pelo pouco conhecimento que se tem dela. Não é? Então, é preciso tirar a doença da invisibilidade. O Policondrite Amigos tem isso como meta. Nós, assim, trabalhamos para que a doença saia da invisibilidade, porque quando a doença sai da invisibilidade, as pessoas saem da invisibilidade também. Exatamente. Não é? Exatamente. Começam a ser vistas, né? E o que você tem aprendido com a policondrite? Eu sei que é uma coisa meio difícil, né? Que a gente fala assim, poxa, aprender com uma doença, uma coisa assim, mas a gente sempre aprende, né, Marisa? A gente aprende muita coisa na vida, né? A vida é uma escola, né? A vida é uma escola. Né? É uma escola. Tá aí para a gente aprender com tudo que acontece, né? Eu não sei, eu acho que a policondrite está me ensinando a ter um pouco de paciência, a pausa. Isso é importante. Né? Porque ela exige pausa da gente, né? E a vida da gente é muito conturbada, é muito aqui, é muito lá. E os sintomas da policondrite, o quanto a policondrite debilita a gente, embora muitas pessoas não acreditam nisso, tem muita gente que acha que é frescura, tem muita gente que acha que tá exagerando, mas as pessoas não sabem o que está acontecendo dentro da gente, quais são os sintomas que a gente está sentindo, que às vezes, eu até postei esses dias na internet, como me veio e como eu me sinto com o sintoma. Sim. Às vezes você está toda arrumada, às vezes você está toda bonita, mas você está toda dolorida. É verdade. Tá?
É verdade. Você está toda fadigada, está todo mundo empolgado, E todo mundo você, rindo. todo mundo empolgado, você lá, assim, ai, gente, que Você não cansaço. tem, cara. Você não tem hora de chegar em casa e tirar o sapato, sabe? Tentar fazer alguma coisa. Então, acho que a pausa, acho que a paciência, a polifondrite está me ensinando bastante sobre isso, sabe? Super importante, Marisa, é isso que você falou. Aliás, as duas coisas. A paciência, porque realmente a doença traz esse desafio da gente muitas vezes ter que esperar os efeitos de um medicamento, ter que esperar que a inflamação vá embora, às vezes ela vai de forma lenta, né? Ter paciência realmente. E essa questão que você trouxe, que é super importante, da invisibilidade dos sintomas, porque dor e fadiga não é visível, né? Não são visíveis, né? A dor não é algo visível, concreto, palpável. E a fadiga também. Então, muitas vezes a gente está se sentindo mal e as pessoas olham e falam, ué, mas o que você tem, né? E esse, torna a falar, o desconhecimento da doença também leva a isso. Exatamente. A olhar e não acreditar e não valorizar o que você sente. Eu até vou entrar nesse tema agora, que é a família, né, e os amigos. Na sua opinião, de que maneira a família e os amigos podem ajudar nesse processo? E de que ter encontrado um grupo de apoio ajuda em que sentido? Eu acho que a família é muito importante, né? Eu acho que outra coisa que eu aprendi é me achegar mais à minha família também, né? Eu sempre fui muito independente, né? Muito eu consigo fazer tudo, eu faço tudo sozinha, né? E com a polifondrite eu entendi que eu não faço nada sozinha, eu preciso de outras pessoas, eu preciso da minha família. E eu tenho achado apoio em pessoas que eu nem imaginava. Que bom, Assim, que coisa boa. é muito legal, assim, ver que infelizmente, uma doença abre os seus olhos, né, em relação ao quanto o outro sempre estava ali, sempre esteve ali, você nunca percebeu que você nunca deixou que o outro te ajudasse, né? Você nunca deixou que o outro fizesse alguma coisa, você sempre esteve à frente de tudo, né? Com todas as dores, o quanto que a gente fica sensível, porque a gente fica muito mexido com tudo isso. Às vezes, eu tô falando aqui, eu tô com vontade de chorar. A gente fica muito sensível. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque eu vivi isso, né? Eu também tenho a policondrite, e a gente percebe, inclusive, nos relatos, nos grupos, né? E uma das coisas assim que realmente me preocupa é que as pessoas não se sintam sós nesse processo, porque doença rara faz com que a pessoa olhe para o lado, para lá e para cá, e não encontre pares, assim, ao seu redor. Então, ter um grupo ajuda muito nesse sentido também, né? Para que esse sentimento de isolamento, assim, vá embora. Com certeza. Eu lembro que quando foi falado sobre a doença rara, né, eu li lá, parece que é uma pessoa em 2 milhões, né, ou em 1 milhão, né? Cerca de 3 a 5 pessoas em E aí eu lembro que eu voltei do médico e falei, Deus, mas por que eu? A gente se pergunta, né? Senhor, por que eu? E foi muito boa a resposta de Deus. Deus falou, por que não você? Por que não, né? Por que não eu, né? Eu tenho algo para aprender ainda com isso. Eu acho que não é só isso que eu vivi até agora. Tem muito mais coisas para aprender com tudo isso. E a gente aprende que vai vencendo, né, Marisa? Assim, de um jeito ou de outro, aí, que seja às vezes devagar, mas a gente vai vencendo, vai aprendendo e vai vencendo, né? Vai aprendendo a lidar. E a gente vai entendendo que aquela dor, essa dor, aquela fadiga faz parte do processo, faz parte da doença. Quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não tem esse grupo de acolhimento, como da Polifondrite Amigos, do WhatsApp, que a gente entra lá e fala assim, pessoal, vocês sentem tal coisa? Eu sinto. A gente se acalma, você fala, não, então tá tudo bem, tá tudo ok, né? Eu tô indo no caminho certo, né?
Então, a gente tem muito desse apoio. Então, a gente passa a se conhecer, entender que aquilo faz parte do processo, que não está nada dentro do controle, que aquilo é o normal da convite, né? Porque, às vezes, você tem uma coisa a mais, você fala, meu, tô morrendo, né? Às vezes, a ansiedade que a gente tem causa uma falta de ar. Você fala, meu Deus, pegou, né? Eu vi isso no início, eu falo, eu estou com falta de ar, pegou, né? Tá doendo, né? Porque a falta de informação é muito grande. É verdade. E eu tive muita informação dentro do grupo. Eu tive muito apoio do grupo, eu tive muita informação dentro do grupo. Foi o que foi mais me acalmando, foi me tranquilizando, as pessoas foram super acolhedoras, sabe? Ninguém deixa de responder ninguém, tá sempre todo mundo lá dando relato. É verdade. Né? O grupo é muito acolhedor. O melhor lugar onde eu pude estar, né? Ai, que bom. Me acolheu muito bem. Muito obrigada. E você é muito querida no grupo também, viu? Pelo convite, obrigada. Não, imagina, Marisa, a gente que agradece porque o seu depoimento, acredite, ajuda outras pessoas. A gente precisa entender a força que as nossas histórias têm, porque a história de cada pessoa tem uma força e ela ajuda outras pessoas. Eu já ouvi vários relatos de pessoas dizendo assim, puxa, eu vi um vídeo lá do Convivendo com a Policondrite e aquilo me ajudou muito, me acalmou, me orientou, me deu um norte. Né? E para os profissionais de saúde, o nosso desejo é que eles ouçam essas histórias, né? Que eles conheçam essas histórias, para se aproximar um pouco mais desse universo, né? A gente sair dessa invisibilidade que muitas vezes não, as doenças raras são muito invisíveis, né? Tanto de conhecimento científico quanto em políticas públicas. Então, a gente precisa realmente trabalhar para mudar isso, né? Para mudar esse cenário, não é? A gente fica imaginando, né? Eu passei por 2 médicos particulares antes de achar o Dr. Provença, que iniciou meu tratamento, me acolheu com muito amor, com muito carinho. Eu fico imaginando as pessoas que ficam no sistema do SUS. Exatamente. Né? Não estou falando mal do SUS, isso funciona muito bem em alguns lugares, mas que nem aqui na minha cidade mesmo, se uma pessoa com condrite precisasse ser tratada no SUS, estava enrolada, porque não tem conhecimento. Eles mal e mal quer tratar de doenças que estão ali super na cara deles, tem virado uma doença rara, né? Uma doença que eles não têm conhecimento, eles não sabem nem o que medicar. Nós temos que lutar e trabalhar, eu acho que essa uma tarefa de todos, para que a gente lutar para que as doenças autoimunes raras sejam mais vistas, né? Em especial a policondrite recidivante, que a gente via que realmente não existia nada no Brasil. Não é possível isso, né? Não é aceitável isso, não dá para aceitar isso, né? Então, a gente tem esse grupo e fica muito feliz em ver que as pessoas se apoiam lá, né? O objetivo é esse, né? E, Marisa, assim, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que convivem com a policondrite recidivante? A mensagem quando eu recebi o diagnóstico da policondrite, eu fiquei muito revoltada, assim, não é possível um negócio desse, né? Você não aceita, nenhum tipo de doença você aceita bem, né? Óbvio. Eu não aceitei nada bem a policondrite. Na verdade, eu até tentei fingir que ela não existia por um tempinho. Eu falei, não, isso aí não é nada, né? E, na verdade, a policondrite, ela não esquece da gente. Né? A gente pode tentar esquecer, mas ela não esquece. Ela dá o sinal dela todos os dias. Ela dá o sinal dela toda hora, né? É verdade. E o que eu posso dizer, se existe, né, a capacidade das pessoas fazerem isso, é fazer as pazes com a policondrite, sabe? Aceitar, né? Entender e aceitar esse processo, né? Aceitar esse processo, fazer as pazes com a sua doença e seguir ela convivendo da melhor maneira possível, né? Buscar ajuda, buscar entendimento, né? Buscar apoio, né? Não se isolar, né, Marisa? Se isolar, porque Marisa, é excelente ouvir você, excelente, só tenho a te agradecer.
Eu espero Obrigada. realmente... A gente agradece muito sua presença no grupo, né? A gente agradece demais. Cada um que entra, soma, acrescenta, né? E para você que está nos ouvindo, né? A gente agradece por ter nos ouvido. Pede que compartilhe esse vídeo, né? Nos ajude a continuar divulgando a policondrite recidivante, curta esse vídeo, compartilhe, né? E vamos juntos nessa jornada pelo reconhecimento dessa patologia, né? Muito obrigada a todos que nos assistiram. Marisa, muito obrigada, foi um prazer. Um prazer todo meu. Obrigada mesmo. Muito obrigada, espero que você saiba que pode contar com a gente sempre, viu? Eu sei, com certeza. E espero que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas aí, que através desse vídeo a gente consiga ajudar as pessoas que já têm a policondrite há mais tempo, e principalmente quem está iniciando aí agora, né, que é tudo muito novo, muito assustador, né, mas que é verdade. Com paciência, a gente vai colocando as coisas na linha. Tudo vai se resolvendo. E com fé em Deus, a gente ainda vai ter a cura da policondrite. Vamos torcer. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada.